Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende. E hoje, como a gente sempre tem notícias aqui de empreendedorismo, nós temos mais um exemplo muito interessante de gente que desde cedo tinha ideias, sim, e teve coragem de tirar uma, duas, três ideias da cabeça e do papel. E muitas vezes até bate a cabeça, mas é assim que a gente cresce, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um empresário ele é medido até pelo número dos seus fracassos, a quantidade de fracassos. E eles têm coragem, sim, de falar que fracassaram. Isso não é vergonha, não, porque mostra que, na verdade, tentaram. Quem nunca fracassou é porque nunca tentou. Infelizmente, no Brasil, os empresários querem só mostrar os momentos de auge, não é isso? E não contam os seus momentos, aqueles momentos de aprendizagem, aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que realmente podem ter fracassado. Uma pena, porque todo mundo quer saber também o momento em que você caiu e como é que você conseguiu sair, levantar a poeira, dar a volta por cima e fazer uma outra empresa, né? E é justamente esse caso que nós vamos aqui mostrar, no caso do empresário, que é o Wagner Bertoni. Por favor, Wagner, vem aqui contar um pouquinho da sua história como empreendedor. Fique à vontade. A gente está sempre aqui descobrindo gente que está fazendo história aí fora. E o seu caso nos chegou, a nossa produção aqui apurando, né, assuntos e histórias interessantes. Chegamos até você, Wagner. Conta pra gente como é que foi isso, como é que começou? Você, na verdade, é um entusiasta e um apaixonado pela informática, não é isso? Começou tudo com essa paixão pela informática. Lá em 83, quando eu fui até preparar um material, eu comecei a ver a data, falei, não é possível, foi em 83, já faz tanto tempo. Na época que informática era algo assim completamente... Só supercomputadores. Era aqueles grandes computadores que era de alcance de pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas, só grandes empresas, só multinacionais praticamente, né? E aí na época meu pai comprou um microcomputador... Você morava onde? Em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. E aí meu pai comprou um microcomputador, na época que começou a sair as revistinhas de eletrônica, um monte de computador, e aí um dos primeiros computadores que apareceu no Brasil foi um Dismac D8000. Meu pai comprou e levou para casa. Era uma coisa surreal para a garotada de hoje em dia, para a geração Z, você programar com um monitor branco e preto, um teclado e um gravador de fita cassete para você gravar os seus programas, né? Aí começou dali, comecei a cutucar mesmo, a fuçar naquilo. Você começa a mexer, não tem documentação, não tinha Google na época, né, para você poder pesquisar, então vinha só o manualzinho do equipamento. Na verdade era uma máquina de escrever eletrônica, né? O computador, quase quando ele começou... Quando você colocava o gravador do lado, você conseguia gravar, né, os programas que você desenvolvia, porque se você desligasse o computador, perdia tudo. E aí você começa a desenvolver, começa a mexer. Aí na época os videogames tinha telejogo, que tinha 3 joguinhos, uma coisa muito simples. Mas você já gostava? Já tinha um. E aí você começa a ver aquilo, você fica entusiasmado, você começa a programar, começa a dizer, quero fazer um jogo. Aí eu fiz um joguinho parecido com aquele do Tron, né, de ir correndo assim do lado, que era o mais facinho de fazer. Que você criou? Eu consegui fazer. Lendo uma revista. Lendo uma revista. Passo a passo. Já era inglês na época, porque aqui no Brasil não tinha nada na época. Autodidata, então. Sempre. Aí depois você viu que é isso que você queria fazer, foi procurar faculdade nessa área. E não tinha faculdade. Não tinha muitas. Tinha, acho que a FATEC e a Unicamp tinham. E no meu ano, quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha a opção de fazer ou USP ou Unicamp. Eu acabei optando pela USP de uma escolha errada, né? E acabei prestando para engenharia e acabei entrando numa faculdade particular e fui fazer engenharia elétrica, né? Mas não estava feliz lá dentro. Foi um curso arrastado. Você queria uma faculdade, não é? Mas não tinha na sua área e você não gostou do que você estava fazendo como engenheiro elétrico. Não, porque era muito hardware, era muito equipamento e era pouca programação, pouco desenvolvimento, né? Muita física, muita teoria e pouca programação. Aliás, programação acho que eu tive só no primeiro ano. E aí foram o quê? 5 anos de faculdade? 4? Naquela época eram 4? Um pouquinho mais. Acabou ficando umas DPs. Como foi arrastado, foi um pouquinho mais. Umas DPs. Tá bom. Aí você se formou então como engenheiro Antes de me formar, eu já comecei a montar uma empresa, né, coisa caseira, aquela coisa em casa, né, o escritório do meu pai lá na casa deles, sentava lá, começava a programar e aí comecei a tentar achar algum nicho de mercado para você poder desenvolver um produto. Você é novo, você não sabe o que fazer. E na época não existia automação de lojas, não tinha programa para fazer caixa, esse tipo de coisa. Aí eu virei daí por ali, comecei a fazer um softwarezinho ou outro e acabei trazendo meu cunhado para trabalhar comigo.
Começamos aí no Isso meio... em São Paulo ainda? Em São Paulo. Só vim para Ribeirão em 2001. Isso já era 93, 94. Tá, você chamou o cunhado, no caso, para criar alguma coisa contigo? Não, para cuidar da parte comercial, né? Da empresa? É, porque não dá para fazer tudo, que né? empresa que era, então, que você estava montando nessa época? Ah, nem tinha nome na época. Mas o de quê? Para fazer o quê? Para fazer um aplicativo para lojas. E aí, no meio do caminho, a gente acabou desviando para restaurantes. E aí foi o meu foco, eu desenvolvi aplicativo para restaurante. Fala pra gente aí, porque hoje as pessoas imaginam assim, o que é aplicativo, né? A gente tem um monte no nosso celular, a gente tem um monte no computador, não é? Que na verdade são aplicativos baixados ou gratuitamente, ou baixados você pagando, que facilitam muito a vida da gente, né? Naquela época não tinha isso tudo. Nada disso. Que aplicativo é esse? O que é que você estava criando naquela época para os restaurantes? A gente criou na época um aplicativo que o garçom ia. Hoje é muito comum você ir em restaurante e ver um monitor e o garçom digitando o pedido na tela e uma impressora na cozinha soltando o pedidinho para o cozinheiro produzir, para o barman soltar o drink ou soltar a bebida. E na época não existia isso, né? E nós colocamos, cada monitor enorme, aqueles de tubo ainda, né? O Windows ainda era uma coisa incipiente, estava começando, era o Windows 3.11 que a gente usava, né? Hoje nós estamos aí no Windows 10. E aí começou esse ensaio, a gente fez um produto que só serviu para aquele restaurante, jogamos tudo fora e resolvemos fazer um outro. E começamos tudo novo. Recomeçar faz parte da minha vida. Porque o que você falou na abertura é um aprendizado. Cada vez que você erra, você joga fora, mas mantém a experiência e faz melhor. Então eu fiz isso ao longo da minha carreira durante várias vezes. Eu fiz isso nessa primeira vez, depois a gente desenvolveu um aplicativo que era o Mr. Chef, né, um aplicativo voltado para restaurante, mas na gestão completa, não só para fazer o caixa, mas para dar um relatório, fazer uma análise de números, CMV, né? Mas na área administrativa, no caso, exatamente, então. Controle de estoque, composições de produtos, você vende o produto, ele ia baixando os insumos, você fazia a reposição de mercadoria, fazia pedido de compra. E foi um produto que demorou muito tempo, que às vezes você acerta no produto, mas você erra no time, né? Nós entramos com um produto para a plataforma Windows na época em que uma máquina Windows era muito cara. Então demorou muito tempo para o produto... Então, na verdade, você tinha que vender, não só vender o seu programa, aquilo que você estava criando, mas também arrumar um cliente que tivesse condições de comprar aquelas máquinas para rodar, porque o computador não era acessível como é hoje. Foi aí que a gente patinou, demoramos uns 4, 5 anos para o produto embalar. A hora que ele embalou, aí eu olhei e falei, não dá mais para tocar com esse software, nós temos que fazer outro. A tecnologia já tinha avançado muito, base de dados já era uma coisa mais barata, joguei tudo fora. E você contava com mais pessoas te ajudando ou nessa época era você e seu cunhado? Não, a gente já tinha aí, minha irmã já estava na parte administrativa, a gente já tinha mais um sócio e tinha mais 1 ou 2 funcionários. Mas de quem entendia dessa questão de programação? Eu e mais um. Você e mais um? Eu e mais um. E aí depois, na época, a gente acabou separando, ele acabou indo procurar outras coisas, ficou só eu. E foi na época que eu decidi vir para Ribeirão Preto. A gente veio fazer um cliente aqui na região, instalamos, gostei da cidade, minha esposa aqui da região. Eu me apaixonei pela cidade, falei, eu tenho que dar um jeito de vir para cá. Comecei a pensar em como, falei, eu vou abrir uma filial e vou levar... Né? Você vê como as coisas são marcantes na tecnologia. Quando a gente veio para cá, estava começando a internet e banda larga. E eu tinha esquecido uma parte do programa em São Paulo, eu vim com o software errado, eu precisava pegar o software certo. Eu falei, como é que eu vou fazer? Perdi a viagem. Aí eu peguei um software de controle remoto que eu tinha, conectei por lá, mexi no meu computador, trouxe o aplicativo para cá, falei, bom, posso trabalhar em qualquer lugar. Quer dizer, na verdade, um esquecimento teu fez a ficha cair de falar assim, eu posso trabalhar desse jeito em qualquer lugar. Posso ter a qualidade de vida aqui. Exatamente. Eu não aguentava mais o trânsito de São Paulo. Olha bem que interessante, né? Eu acho que é aí que a gente fala muito com relação ao empresário, com o empreendedor e a pessoa de ter o insight. Muitas pessoas, nesse momento, poderiam simplesmente não ter resiliência e falar, puxa vida, né? Errei, não consigo, não vou conseguir visitar o cliente agora. Você, na verdade... Perdi a viagem. Você fez, então... de um limão, uma limonada. Mais ou menos. Não é? Fez uma limonada. E, na verdade, saiu com uma saída
interessante aí. Exato. Aí você conseguiu vender o programa para o cliente daqui? Não, já estava vendido, eu vim fazer a instalação, só que aí eu trouxe uma versão errada, eu precisava pegar uma versão atualizada, né? Errei o disquete na época. Disquete, eu lembro. Aquela coisinha pretinha assim, né? Isso, mas o menorzinho, não o grandão. O grandão não cabia muita coisa. Aí eu trouxe o software e falei, caramba, e a cidade é quente, eu gosto do calor, me agrada demais, cidade fantástica. Eu falei, eu preciso dar um jeito de vir para cá. Aí eu sentei com meus sócios, conversei, a gente tinha acabado de perder um dos sócios e 2 funcionários que estavam se afastando da empresa para procurar outras oportunidades e tudo mais. E falei, cara, vamos remontar tudo em Ribeirão. Tá. Aí conseguiu convencer a turma e veio para cá. Não foi muito fácil, mas eu vim, né? Tá. E aí vim para cá, comecei a remontar a empresa, aí eu aproveitei aqui o esquema de Ribeirão, não sei, é até muito bom para quem está assistindo, que é empreendedor, ou mesmo o pessoal que procura estágio. Você tem aqui na cidade oportunidades de contratar estagiários, né? O valor fica bom para todo mundo, ajuda no desenvolvimento da empresa, eu consegui reter ao longo da minha carreira aqui em Ribeirão, mais de 25 funcionários, eu nunca mandei ninguém embora, nunca perdi ninguém. O difícil está sendo agora, Wagner, conseguir, na verdade, estagiários que tenham essa condição também de oferecimento para a empresa. Outro dia nós entrevistamos aqui o diretor do CIE, que existem muitas vagas, mas que não está se conseguindo pessoas com perfil. E é claro que, o perfil não é nem o perfil técnico que o estagiário está aprendendo realmente, ele não tem que saber tudo, mas o perfil comportamental, de gente que esteja disposto a vestir a camisa. Então a gente está passando por uma fase... né, é bem difícil, mas tentar o que eu acho que é isso. diferente para o meu negócio é que o meu negócio é estimulante para essa garotada. Você trabalha com tecnologia, a gente trabalha hoje com todos os tipos de dispositivos móveis mais modernos. Então, eu contratei recentemente um estagiário lá, ele entrou, a hora que eu mostrei toda a gama de equipamentos que a gente estava trabalhando, que a gente estava desenvolvendo, você viu o olhinho dele brilhando. Então, você tem que manter esse brilho no cara. E conseguir encontrar a pessoa certa também, né? Encontrar também. Tá. Mas eu consegui, com estagiários, remontar a empresa aqui em Ribeirão. E aí eu fui treinando do zero, o cara que não sabia absolutamente nada, nós fui treinando até o momento que você... Que é uma empresa de criação de programas, de softwares, no caso. Exatamente. Na verdade, a gente sempre foi filho de pai de um filho só, a gente só tinha aquele aplicativo, mas é um aplicativo que pegava uma gama de alimentação, que chama-se o food service, né? É muito abrangente, você tem desde padaria, restaurante, o que esse aplicativo delivery, fazia? Toda a parte de controle de caixa, controle administrativo, comandas eletrônicas para fazer pedido. Na época nós fomos o primeiro aplicativo em Windows e ainda com comandas eletrônicas. E aí o interessante é que, pelo que a gente levantou aqui, a empresa do Wagner deu tão certo que parece que apareceu um grandão e aí quis comprar vocês. Foi uma negociação dura e foi... mais de um ano até concretizar o negócio. Como é que chamava a tua empresa na época? Mr. Chef. Mr. Chef. Isso. E aí quem é que quis comprar a tua empresa? A Bematec. Bematec. Bematec tá. é uma empresa de Curitiba, que faz aquelas impressorinhas de cupom fiscal. E eles estavam com um plano de expansão para a parte de software, aí nos abordaram e ficamos negociando aí durante um ano até conseguir fazer o negócio ser concretizado. Né? Eu não queria vender. Por que você não queria vender? A proposta era interessante. Financeiramente, sim, mas é aquela velha história, o empresário tem que seguir o instinto. Eu não queria vender, não devia ter vendido. Você se arrependeu então? Me arrependi, tanto é que eu estou remontando outro negócio. Tá vendo? Depois de 5 vamos anos. Continuar então ouvindo essa sua história daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Estamos de volta com o nosso programa, com a história aqui de um empreendedor e ele que criou uma empresa, fez sucesso com essa empresa, tanto sucesso que veio uma outra grande e comprou, não é? E agora ele estava dizendo pra gente que se arrependeu de ter vendido, né? Wagner, e aí, por que você se arrependeu? Ganhou grana grande dinheiro, na época. Dinheiro foi bom, mas dinheiro não é tudo. Eu perdi minha liberdade, eu não consegui trabalhar dentro da empresa, não conseguia criar. Mas espera um pouquinho, você na verdade vendeu, mas com uma condição de você continuar na empresa como funcionário. Sim, a condição era, continuei 2 anos. Na verdade, quando eu vendia, o planejamento era ficar nela e fazer uma carreira internacional, era uma empresa multinacional, expandir o produto para a América Latina e tudo mais. Esse era o plano inicial. Mas aí lá dentro ficou impossível. Um empresário que gosta de trabalhar, que é prático, dentro de uma empresa de governança corporativa, não se adapta. É impossível. Você fica totalmente amarrado, você passa o dia dando explicação em vez de trabalhar e não produz. Né? Não era porque o teu lado, na verdade, era o lado criativo? Não. E você ia trabalhar em outra área lá dentro? Não, eu estava tentando ficar na parte de produção, mas
O pessoal te consome tanto tempo lá dentro que você não consegue produzir, não tem tempo de fazer outras coisas. Você tem que ter uma equipe burocracia dentro de uma empresa privada. E os interesses, né? Cada departamento olha para o seu umbigo, puxa a sardinha para o seu lado e você acaba não conseguindo fazer o que o cliente precisa no final. E você, isso na sua empresa não tinha? De forma alguma. Porque era menor da sua empresa? Por quê? Eu estou perguntando aqui, né? Porque é uma dica interessante. Nós falamos aqui sempre, damos dicas para os empresários. E eu sou consultora na área de gestão de pessoas e eu encontro nas empresas dificuldades como essa. Uma dificuldade imensa nas empresas é a comunicação, não é? A comunicação assertiva, que é muito difícil acontecer. E onde os setores não se falam e quando se falam, muitas vezes não falam da melhor forma, né? Então é o telefone sem fio. Ou o e-mail que resolve o problema. Assim, o e-mail está resolvido o problema. E às vezes o outro entende de outra forma. Exatamente. O que tinha na tua empresa que você conseguia fazer funcionar que na outra não tinha? Até uma dica para os empresários que estão nos assistindo. Comprometimento com o cliente e não com o acionista. Então, as pessoas que trabalhavam comigo na minha empresa, eles não tinham compromisso comigo, eles tinham compromisso com o cliente. Quando passou isso para uma empresa grande do porte da que a gente foi, o compromisso era com o acionista. Então, tem que atingir a meta, porque a meta é do acionista. Não é que o cliente está sendo bem atendido, o produto está bom, está adequado ao perfil dele, né? Aí você ficou 2 anos e saiu dessa empresa. Saí da empresa e aí eu me aventurei a montar um restaurante. Sempre forneci para eles, resolvi ir para o outro lado do balcão. Deu tudo errado. Por que deu errado? Dinheiro. Por que deu errado? Errei o ponto. Na época, acabou... A gente errou tudo. Acho que a única coisa que a gente acertou foi a marca, o nome da marca e o design das caixinhas, que era macarrão dentro da caixinha. Aquilo ficou tudo muito lindo. Faltou planejamento? Faltou. Faltou pesquisa de mercado antes? Pesquisa, com certeza, faltou. Ficou quanto tempo essa empresa, esse restaurante, no caso? 6 meses. Eu já vi que ia dar errado, falei, vamos perder. Antes de perder mais dinheiro? Exatamente, fecha a torneira. É frustrante, não é? Demais, demais. Você não sabe o que você ouve da sua mulher em casa quando você faz uma dessa, né? Eu te falei que não era para fazer isso. Né? Tá, e aí o que aconteceu? Errou, aí mas pelo menos tentou, arriscou? Tentei, arrisquei. Aí eu tirei um período sabático aí para estudar, porque eu já estou com idade avançada na tecnologia, né? Acima dos 40 já não é mais um menininho. Hoje com a molecada de 16 fazendo miséria. Eu tirei um período para estudar. Para se atualizar nesta área de programação. Porque as linguagens que eu conhecia já estavam ultrapassadas. Eu comecei a pesquisar a parte de mobilidade que me interessava muito. E aí eu comecei a pesquisar. Passei acho que quase 8 meses em casa, enfornado dentro de um quarto, estudando. E a família achando assim, ele está doente? Não, saía para comer, ele está deprimido porque levou prejuízo. Deprimido com certeza eu estava, né? Porque você ficar dentro de um quarto 8 meses pesquisando... E depois desses 8 meses, o que resolveu? Resolvi montar outra empresa com um software para mobilidade. A gente montou um aplicativo. Quando ele fala software para mobilidade, é justamente para se usar, não é? No celular. Em aparelhos móveis. Exato, não é? no tablet. Ele funciona em várias plataformas, né? Ele funciona num computador PC, num computador Mac como o seu, você tem no iPhone, no Android, ele é multiplataforma. Era esse o objetivo que eu queria. Eu queria fazer um aplicativo que rodasse em qualquer tipo de dispositivo. Então você, na verdade, voltou de onde você era. Para onde você fugir da essência. Quando você tem Tem vários empreendedores que o negócio dele não é o produto, é montar negócios. E comigo não, eu gosto de montar produtos. As empresas giram em torno dos produtos, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tá. Eu gosto de programar. Eu estou com a mão na massa até hoje. Então, o que você foi fazer então? Desenvolvemos um aplicativo. Que programa, que aplicativo você criou? É o app chamado X-Menu, né? Tem o www.xmenu.com.br e você pode baixar na Google Play, na Apple Store, o aplicativo X-Menu. E com esse aplicativo, ele é um canivete suíço para a área de alimentação. Você encontra restaurantes, você encontra telefone, você faz pedidos de delivery, você consegue furar uma fila de um fast food. Então você vê aquela fila comprida, você fala, puxa vida, né? Eu quero comer nesse restaurante, mas a fila está grande. Aí você saca o teu celular, senta na mesa do shopping, faz o pedido sai lá dentro no computador do lojista, produz o pedido, você vai lá e busca o seu pedido sem pegar fila. Paga com cartão de crédito. Você pode pedir da sua residência. Também, que é o delivery no caso. O delivery no caso. Nós temos imagens
Vamos soltar, até para ele explicando e a gente mostrando como é que é esse aplicativo que é o X-Menu. É isso aí no caso. Aí no caso nós estamos com duas interfaces, né? Da esquerda é do cliente fazendo o pedido e a outra é do lojista acompanhando esses pedidos dentro da loja. Né? Ali você seleciona uma loja por geolocalização, né? Por GPS, ou por nome, ou por QR Code, aqueles códigos de barra quadradinhos. Aí você localizou uma loja, está fazendo um pedido de delivery, né? Escolhe o endereço se você já tiver pré-cadastrado ou cadastra um novo endereço através do CEP ou por busca de nome de rua. Ele identifica aí o seu endereço, complementa as informações de número, apartamento, casa, esse tipo de informação, né? Faz a seleção, aí ele verifica se aquela loja atende naquela tua região ou não, informa o tempo de atendimento e abre o cardápio, né? Aí abre o menu para você fazer a sua busca. Com os produtos aí agrupados por tipo, né? Você tem o descritivo de cada produto, uma fotinho. E já está o preço direitinho ali do lado. Já está o preço, você faz o pedido Inclusive tem funções para repetir pedido. Quem gosta de pedir sempre a mesma coisa... Já tem os favoritos. Exatamente. Já aperta o botão, repete o último pedido, o penúltimo. Ele tem um histórico das suas compras, né? Tá. E aí então, você já paga ali naquela hora mesmo. Já paga com cartão de crédito, exatamente. Já paga com cartão de crédito, já está inclusive o tempo estimado de demora para chegar esse delivery. Tá. Esse, no caso, é eu pedindo de casa, do trabalho, aonde quiser, quando eu quero que ele me entregue. Exato. Aí tem também, como você disse, pedindo... Você falou, olha, eu chego na frente do restaurante... o balcão com fast food. O funcionamento é similar, faz a mesma né? coisa. A única coisa é que você está ali do lado. Você está ali do lado e não tem aí que você identificar o seu endereço, né? Você só vai lá no balcão e retira o seu pedido. Tá. E tem algum outro vídeo que tem aí do cardápio disponível digital pra gente? E o mesmo X-Menu. Esse é um outro produto, é um produto que fica fixo nas mesas para o próprio cliente fazer seus pedidos, um cardápio digital, e ele é integrado também... Para evitar garçom, então. Isso aí é para as empresas que não... tem o próprio X-Menu, o aplicativo do celular, também permite que você faça pedidos na mesa. Eu já vi muitas vezes os garçons hoje, não é? Sim. Eles já estão... É interessante até porque facilita também, não é? E não tem erro no produto, no pedido, né? Então, não tem erro no pedido, mas erro na cozinha sempre tem, né? Mesmo com esses pedidos todos uma correria. assim. Se você entrar numa cozinha de restaurante que tem um movimento grande, aquilo ali ajuda. A gente tem até um monitor de pedidos que na tela ajuda melhor do que com um papelzinho. Que é visual. É visual, é legal também. Interessante. Mas tem esse outro então, você trouxe também? Tem um outro que é o próprio cliente pedindo na mesa. É o mesmo aplicativo X-Menu, só que você, em vez de identificar o teu endereço, esse aí é o mesmo. Você identifica a sua mesa. Então, eu estou na mesa 45, o restaurante coloca uma plaquinha com o código de barras ou o número da mesa, o cliente identifica a mesa e faz o pedido, porque no restaurante o atendimento inicial é muito bom, mas depois você quer uma cerveja, você quer uma água, você quer um café, alguma coisa, o garçom já não consegue te dar aquela mesma atenção. Mas me fala uma coisa. E quem perde é o dono do restaurante. Então, você acha que isso, um brasileiro que está acostumado, porque isso aí, por exemplo, o americano, que é tudo self-service mesmo, né? Já tem um costume, o brasileiro ainda gosta de ser atendido, de ser servido, culturalmente, né? Tem alguns restaurantes que às vezes não dão certo quando você tem que fazer tudo. Tá dando certo? Tá começando. Aquela velha história, eu costumo estar um pouco à frente do momento, né? Eu tô apostando na geração Z, né? Exatamente, né? Tem uns milênios aí. A minha filha hoje, eu chamo ela para jantar pelo WhatsApp no andar de cima, né? Então, hoje em dia o pessoal prefere se comunicar pelo celular do que com pessoas. Eu acho isso um problema, mas é uma oportunidade de negócio também, que é o que eu estou tentando preencher essa lacuna. Não dá para brigar contra essa corrente que está aí. Não dá, a gente tem que se adaptar. E é uma luta para a gente que é pré-X, né? Para mim que sou pré-X é meio complicado. E lidar com essa turma, mas na verdade ficar percebendo o que tem aí, né? Tem que estar antenado. Mas olha, depois de tudo isso que você contou pra gente, o sobe, o desce, não é isso, a experimentação, você hoje, por exemplo, está numa área, isso que você está proporcionando, para nós clientes, você sempre fala, olha, a gente tem que pensar no cliente, eu estou falando até no cliente final, o seu cliente pode ser o dono do restaurante, mas o dono do restaurante tem como cliente aquele que está comendo no restaurante dele. Estou nos dois agora, né? Exato, você está nos dois agora. Estou nos dois agora. E o nosso objetivo é com que tudo isso aí faça com que fique mais barato lá na ponta. Só que isso não estão conseguindo fazer ainda. O pessoal da alimentação sofre muito, né? Porque eles trabalham basicamente com serviços, né? E tudo sobe.
tudo sobe. É o alimento que sobe, o aluguel que sobe, o salário dos funcionários que sobe. O que a gente tem conseguido fazer no ambiente de alimentação é evitar que suba mais. Mas eu vou te dizer, esse tipo de aplicativo, por exemplo, ele está também contribuindo, já que está difícil conseguir garçom, eu vou ter que contratar menos garçons. Você não vai precisar de uma mão de obra tão especializada no atendimento e só para servir praticamente, né? Tá. Mas o bom garçom é insubstituível, né? Só que cada vez mais nós estamos tendo menos pessoas dispostas a. Exatamente, né? Então você pega um restaurante pequeno onde o dono toca com os filhos, isso é muito tradicional na Europa, né? Você tem lá os 2, 3 filhos, a mulher e o... A própria casa às vezes. A própria casa, e o atendimento deles é muito melhor do que aqui. Né? Apesar dos caras terem lá 30, 40 meses de atendimento, mesmo assim, agora você parte para um modelo desse com um atendimento eletrônico para auxiliar, você consegue fazer com menos pessoas um atendimento bom, satisfatório, um atendimento inicial legal, e os complementos a pessoa vai tirando seus pedidinhos. Agora, Wagner, depois disso, como a gente estava falando aqui, dos altos e baixos, né, de arrependimentos e tudo mais, de recomeços, está valendo a pena hoje? Muito, eu estou me realizando de novo. Eu não perdi contato com o pessoal do network do meu aplicativo, estou utilizando eles para fazer revenda desses produtos, estamos pegando o ritmo de novo, estou super estimulado. E está ganhando dinheiro? Não, nenhum centavo ainda. Foi ótimo isso aqui, a sua sinceridade. Não. Você está feliz? Não adianta mentir, não ganhei dinheiro, só estou gastando até agora. Mas como eu fiz no começo com outro aplicativo, é um período de maturação. E essas empresas, no caso, esses restaurantes, para estarem cadastrados no seu aplicativo, eles vão te pagar uma mensalidade? Mensalidade, o percentual sobre as vendas, a gente tem aí várias políticas, né? O cliente escolhe o que se adequa mais ao perfil do estabelecimento dele. Tem perfil que o cara tem um ticket muito baixo, se eu for cobrar um percentual em cima do ticket dele, ele não tem condições de pagar, eu cobro um valor fixo. Mas o que você está vendo aí é uma estrada sem fim, se abrindo aí para você. Enorme. Porque agora tudo é móvel, tudo é mobile, você tem que ter as informações em tempo real. Tô voltando para o que eu gosto de fazer, aquilo é muito bom. Que bom. E você tem hoje mais pessoas te ajudando aí? Geração Y junto contigo na programação? Eu estou com um geraçãozinha Z lá, um estagiáriozinho novo. É bom para a gente ter o termômetro da turminha nova. Do que eles gostam. Né? É sempre bom. Estou com um sócio hoje que é um ex-funcionário meu daquela época, que veio comigo, apostou junto comigo nessa nova empresa. E o meu cunhado, né, que é o meu sócio da velha guarda. E meu pai já está aposentadão, curtindo a vida, 80 anos. Saúde, graças a Deus. Okay. Wagner, olha, bela história, tá? Parabéns obrigado. Pela coragem, pela audácia, pelo empreendedorismo. Obrigado, né? Pela oportunidade aqui. Sucesso aí no novo empreendimento, nesse novo aplicativo. Eu vou testar. Por favor. Tá bom? Vou testar. Tem pizzarias em Ribeirão que já aceitam. Então, isso é interessante até pra gente testar e depois te dar o toque, o feedback. Deu certo. Tudo de bom para você, parabéns, obrigado. Sucesso aí no X Menu. Estamos aproveitando e fazendo a propaganda aqui, tá bom? Um grande abraço para você. Obrigado. E um pouquinho só, daqui a pouquinho a gente volta com mais.